Hoje eu vou trazer para vocês uma notícia bombástica que tá rolando na internet, só que ninguém tá percebendo. Parece que agora saiu o laudo, saiu o que estava acontecendo com Lula e o motivo que ele caiu e tá todo mundo desesperado, porque o médico acabou de revelar agora o que aconteceu. Sem contar que hoje vem sendo uma série de fatores assim, mirabolantes que deixou a Janja, deixou o Haddad, deixou a Gleisi Hoffmann, todo mundo do PT em pânico na hora que soube dessa matéria. Então se prepara que hoje eu vou te revelar uma coisa que a mídia não te conta, vou te trazer uma informação que todo mundo quer esconder de você, mas aqui eu vou trazer essa verdade para todos. Vamos falar de muita coisa, inclusive o Bolsonaro com o Kassab, que tá gerando uma briga enorme e o Tarcísio tá no meio disso, e inclusive o óbito que chegou a acontecer agora. Vamos lá que hoje tem muita matéria importante, vocês precisam ficar sabendo de tudo que tá acontecendo aqui e já vai se preparando aí para colocar o like pra gente continuar trazendo esses conteúdos para você aqui hoje. Então, acabou de ser confirmado agora morte, mas antes eu quero trazer umas informações para vocês que são muito importantes e muito relevantes, inclusive do senador que disse uma das falas mais polêmicas da história contra o STF. E essa fala gerou tanta repercussão, mas tanta repercussão que agora isso pode chegar num nível estrondoso. Então, bora lá que eu vou te explicar o que está acontecendo. Para começar a nossa matéria, eu vou trazer aqui um vídeo para vocês do senador Rogério Marinho, que foi um ataque aos ministros do STF. Ele saiu em defesa do Marcelo Van Hatten, com questão a inquéritos e ainda falou sobre o caso do Felipe Martins, gente. Sabem aquele caso polêmico que foi com aí o assessor do Bolsonaro, Felipe Martins? O senador saiu em defesa dele. Bora lá assistir o vídeo, pessoal. Sei como representação junto ao Ministério Público Federal para que seja apurada de forma criteriosa a conduta do delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Alvarez Shor. Nós somos surpreendidos com a notícia de que o eminente deputado Marcel Van Hatten estava sendo objeto de um inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, provocado pela Polícia Federal, que por sua vez internamente foi provocada pelo senhor Fábio. Palavras que Marcel Van Hatten proferiu na tribuna da Câmara, onde ele questiona o documento que embasou a prisão de Felipe Martins, que foi produzido por esse delegado, que encontrou, nas palavras dele, indícios de que o senhor Felipe Martins haveria viajado para os Estados Unidos. Isso ensejaria a possibilidade de fuga no inquérito em que ele fazia parte. Ora, em função da informação deste delegado, uma informação falsa, o senhor Felipe Martins passou quase 6 meses preso. Para você que está meio perdido e não lembra quem era Felipe Martins, ele era o assessor especial do Bolsonaro. Ele tratava sobre as relações internacionais em específico, mas principalmente sobre os Estados Unidos. Então ocorreu aquele caos todo porque achavam que ele teria viajado, fugido para os Estados Unidos, só que na verdade isso não aconteceu. E agora tá gerando um caos imenso em cima disso, porque praticamente alguns consideram que a lei foi quebrada e outros consideram que a lei foi feita. Porém, as decisões que aconteceram em cima desse caso não agradaram todo mundo. Na verdade, não agradaram nem um pouco a maioria da população que é de direita. E hoje, esse caso do Felipe Martins é um dos mais polêmicos que a gente tem dentro da história quando a gente fala dessa questão de fuga, tá? Porque ninguém, inclusive na maioria deputados e senadores, concordaram com a decisão. E por conta de um erro, ele ficou preso durante 6 meses aí e aconteceu a maior polêmica de todas. Mas aí, põe nos comentários, você acha que a prisão foi feita corretamente ou não? Quem deve ser punido, quem não deve ser punido? Põe nos comentários e vamos para a nossa próxima informação de hoje. Para a gente trazer nossa segunda matéria hoje, vamos falar sobre os inquéritos contra o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes deu prazo para a PF para esclarecer esses inquéritos e entrar em ação contra o Bolsonaro. Lembrando para vocês que o Bolsonaro não é a primeira vez que ele está sofrendo um inquérito e lembrando também que, se brincar, ele sofre mais 3 ainda até o final do ano. Um pelas joias, o outro pela tentativa de golpe e mais um pela carteira de vacinação, tá? Mas a gente vai tratar específico hoje sobre aí o inquérito
do golpe, que o Alexandre de Moraes deu o prazo para a PF terminar essa investigação sobre a tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu prazo para que a Polícia Federal termine a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país. Segundo informação do portal UOL, divulgadas nesta segunda-feira, dia 21, Moraes deu 60 dias para que os investigadores finalizem a diligência do caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e militares. Encaminharemos a autos da Polícia Federal para a conclusão das investigações e apresentação do relatório conclusivo a essa Suprema Corte no prazo de 60 dias. Após isso acontecer, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo de 15 dias, em trecho da discussão, e no último dia 27 de setembro. O Bolsonaro é investigado pelos atos propagatórios de 8 de janeiro. Além dele, militares de alta patente também estão sob investigação. O ex-comandante do Exército, Antônio Freitas Gomes, e da FAB, Carlos Almeida de Batista Júnior, chegaram a dizer à PF que Bolsonaro teria apresentado a eles uma proposta de minuta golpista na tentativa de impedir a posse de Lula como presidente. Agora, vamos falar de uma maneira mais jurídica para vocês entenderem o que está acontecendo. A suposta tentativa de golpe, ela parece viver o limite do princípio da razoabilidade e da duração razoável do processo, como está no artigo 5º da Constituição Federal, e sem contar que a gente não está vendo garantido também o direito ao contraditório e à ampla defesa, que está nesse mesmo artigo. Então, resumindo, o caso do Bolsonaro está virando muito complexo mesmo. Mas a gente tem que lembrar que a última decisão é da Suprema Corte. Então, se a Suprema Corte diz, tá feito. Exatamente isso. Mas aí, você concorda com a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Não concorda? Acha que ele tá certo? Acha que ele tá errado? Põe nos comentários e vamos falar de mais matérias aqui. Seguindo essa vibe de quem tá certo, quem tá errado, vamos falar de um auxílio gás que o Lula tinha criado. Segundo o Estadão, é considerado um convite para a fraude. Foi publicado pela Revista Oeste, mas eu vou trazer em específico outro jornal que publicou, que para mim foi a melhor análise já feita sobre esse caso, que foi a Folha Brasil. Folha Brasil é um jornal de direita e ela publicou o seguinte: Estadão chama novo auxílio gás de Lula de convite à fraude. Nos últimos meses, a gestão do programa Auxílio Gás, agora rebatizado como Gás para Todos, tem levantado questionamentos sobre as manobras fiscais empregadas pelo governo federal. Os recursos do programa provêm do Fundo Social do Pré-Sal, uma fonte importante de receita para o orçamento. No entanto, ao destinar esses valores para o auxílio gás, o governo estaria, na prática, renunciando a essa receita, que traz um impacto direto às contas públicas. A gestão principal, levantada por críticos pela própria imprensa, é o uso de Caixa Econômica Federal como agente repassador de benefícios. Segundo análises, a estratégia criada, a ilusão é de que os custos desapareceriam do orçamento, quando, na verdade, se trata de uma manobra contábil. Essa mágica justifica a proposta do governo de enviar o orçamento de 2025 como um corte substancial de 84% das verbas destinadas ao auxílio gás. A crítica à irresponsabilidade fiscal é uma constante entre economistas e especialistas em contas públicas. O argumento é que as políticas sociais, embora necessárias, não podem ser utilizadas como desculpa nas práticas fiscais que comprometem a insolência da solvência, então, das contas do país. O jornal O Estadão, no caso ele colocou como o Estado de São Paulo, destacou que está aí vendo uma marca de gestão do partido petista. Então seria o Partido dos Trabalhadores, que frequentemente privilegiam políticas sociais e custos da saúde financeira do Estado. Além da questão fiscais, existe ainda a preocupação com a fraude na nova modalidade ou no novo modelo. Denúncias apontam que a possibilidade de revenda de botijões por beneficiários ou até mesmo
a criação de operações fictícias entre revendedores e aqueles cadastrados no programa. O Ministério da Fazenda, por meio de sua Secretaria de Reforma Econômica, já identificou essas irregularidades e segue acompanhando o desenvolvimento do programa. Como jornalista, entendo a importância das políticas sociais para mitigar a desigualdade, mas é necessário que essas sejam conduzidas da maneira responsável. A engenharia contábil empregada pelo governo não pode servir de passaporte para a insolvência e recessão. Resumindo, pode dar muito problema com questão também essas coisas que o Lula está querendo fazer com o auxílio gás. Pode ter problema que é na revenda, no caso, gastar tanto dinheiro assim vai gerar um custo maior quando, na verdade, essa galera que vai ser beneficiada pode até pegar e revender mais caro esse produto que é de um benefício, e sem contar aí em várias outras questões, como até a própria fiscalização. Estamos falando de orçamento bilionário quase, contado a longos anos se isso acontecer. Obviamente tem chance de dar erro. Se dar erro, obviamente não vai dar certo, não vai para frente. Esse projeto vai ficar lá estagnado, vai dar mais prejuízo do que vai dar lucro e vai virar um problema enorme aí na vida de milhões de pessoas, não é mesmo? Ou pelo menos em milhões de brasileiros, a gente pode dizer assim. Mas as notícias não acabaram e a confusão também não acabou, e vamos falar do que aconteceu agora, que é a Janja sendo criticada até não ter mais onde, gente. Porém, precisa antes saber de uma coisinha que está sendo uma crise na política entre Bolsonaro e Kassab. Pois é, a gente sabe que aí a gente tem o Tarcísio de Freitas, que meio que é aí a mediação entre o Bolsonaro e o Kassab. Porque o Kassab é aí praticamente secretário do Tarcísio de Freitas, e outra porque o Bolsonaro praticamente ele participa intensamente da campanha do Tarcísio. Obviamente, quem elegeu o Tarcísio de Freitas foi Bolsonaro. Porém, o Tarcísio, nos últimos dias, ele veio querendo fazer uma repaginada e uma troca nas suas amizades. O Tarcísio de Freitas, ele não é bobo. Ele viu que o centro ganhou, que o centro tem bastante força, e ele falou, galera, eu vou colar no centro. E deu uma distanciada, então, da galera que era do Bolsonaro, bolsonarista, e tentou pegar na linha mais centro. Aliás, o Tarcísio pertence aos republicanos, então ele já é um centro-direita. Não foi nem um pouco difícil para ele. E ele fez isso, e a prova viva foi apoiar o Ricardo Nunes, mesmo sabendo que a opção melhor era, na verdade, o Pablo Marçal. Todo mundo sabia disso, sabia que o Pablo Marçal era o cara de direita, e não o Ricardo Nunes. Porém, agora passou as eleições e veio uma bomba pro lado do Bolsonaro, que foi aí, né, praticamente ver que a sua força foi lá para baixo por conta do Pablo Marçal. Então, resumindo, Bolsonaro não gostou nem um pouco disso, aliás, quem gostaria, e tá vendo cada vez mais todo mundo distanciar dele, inclusive o Tarcísio de Freitas, que tá gerando uma polêmica. Porque a gente tem um líder forte que é o Kassab, porque agora tem a maioria das prefeituras, maioria do Senado, maioria de tudo, e a gente tem o Bolsonaro, que de um lado tem o povo. E o Tarcísio também indeciso de que lado ele vai ficar. Mas uma coisa a gente sabe que o Tarcísio de Freitas quer se tornar presidente do Brasil para 2026. E eu acredito que ele não vai entrar pelo PL, não vai entrar pelos partidos de direita, e sim vai entrar pelo centro, e olha lá se não entrar pelo PSD. Porque a aliança que ele tá tendo com o PSD, o próprio Kassab já disse, já falou, galera, olha, tô pensando em você, Tarcísio, quem sabe você vira nosso candidato. E o Tarcísio de Freitas quer isso, ele quer ser candidato, e ele sabe que se o Bolsonaro ficar elegível de novo, parar de ser inelegível, ele vai entrar como PL. E assim, o próprio Tarcísio não vai ter força. Acredito que o Tarcísio está já armando aí praticamente o seu plano para não depender do Bolsonaro, se tornar uma liderança forte e depois conseguir se candidatar pelo centro. Aliás, eu vejo que o objetivo principal dele é ser presidente, então ele vai claramente fazer isso. Porém, isso tá gerando uma treta, uma confusão muito grande. Mas quando eu falo muito grande, é muito grande mesmo, né? Gerando uma crise entre Bolsonaro com aí o presidente do PSD, que é o Kassab. Galera, o Tarcísio de Freitas já sinalizou aliados qual é a próxima missão após o fim do segundo turno. O governador de São Paulo vai entrar no campo para tentar pacificar a relação entre Bolsonaro e o secretário do governo de sua gestão, Gilberto Kassab. Bolsonaro reagiu à carta com críticas do presidente do PSD, no caso Kassab, não só portas fechadas, mas também publicamente. Em entrevista recente, o ex-presidente disse que o PSD é um partido de negócios
e questionou o fato da sigla ter ministérios no governo Lula e secretaria no governo do estado de São Paulo. Kassab costuma responder às críticas falando de diálogo e não de fisiologismo. Aliados do presidente Bolsonaro, no caso ex-presidente, mostra aí um certo ciúme do espaço de Kassab ocupando na gestão de Tarcísio, defendendo o governador, oferecendo secretarias como a da Educação e da Justiça para afiliados políticos do capitão. Mas eles, então, seriam um caminho para apaziguar, então, os ânimos. Há alguns meses, o próprio Tarcísio se queixou sobre a pessoa próxima e falou sobre a gestão de Kassab para melhor, então, um desempenho entre o clima com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E uma das principais críticas do governador foi a ofensiva intensa de Kassab no primeiro semestre para atrair prefeitos de outras legendas do PSD. A leitura de Tarcísio chegou a fazer, então, aliados e que se exceção de ambientes poderia afetar a possibilidade de uma construção de alianças para 2026. Se o governador decide concorrer à presidência na próxima eleição, terá que trabalhar não só no aval de Bolsonaro, mas na união no mesmo palanque com o presidente Kassab nos dois principais desafetos políticos do capitão. Como eu disse para vocês, o Tarcísio ele tá entre a cruz e a espada. Ele precisa do Bolsonaro e precisa do Kassab. Não tem como ele ficar sem um, sem outro, senão ele não vai ser um candidato. Porém, agora o Tarcísio está priorizando um pouco mais o Kassab, porque ele quer ter uma aliança política ainda mais forte. E ainda se preocupa um pouco com a visão do Bolsonaro e com a aliança e a força que o Bolsonaro tem com peso com o povo, tá? Então, assim, de todas as formas, Tarcísio de Freitas vai tentar unir o útil ao agradável, juntar os dois e falar, galera, é isso, é aliança, é legal, beleza. Só que pode não dar certo, pode dar super errado, pode ter um problema gigante, que a gente tem que lembrar que o público de direita não é idiota e vai ver o Bolsonaro se unindo com o centro, vai perder toda a credibilidade do Bolsonaro. Então o Bolsonaro, se ele resolver ficar junto com o Kassab, a gente pode decidir que o Bolsonaro vai estar assinando o atestado de falência para a direita. Vai estar a mesma coisa de dizer, pô, você não é o líder que eu esperava, eu tô decepcionado com você. Entendeu? Então acredito que não vai dar certo e que não vai colar isso. O Bolsonaro pode até tentar fazer isso, mas eu acredito que ele vai perder mais força ainda e vai ser a mesma coisa de assinar o óbito político dele. E outra, pode sim ser que talvez deixem o Bolsonaro elegível de novo e coloquem ele para candidatar. Só que eu acho muito difícil isso acontecer, mas muito difícil mesmo. Porém é isso, para 2026 a política tá uma bagunça, a gente não tem líder concretizado na direita, Bolsonaro tá inelegível, Tarcísio já meteu os pés pelas mãos, o Pablo Marçal não conseguiu ganhar nem para prefeito, eu acho que também não vai conseguir para presidente, mas vai tirar muito voto da direita e no final, se as coisas continuarem desse jeito, se prepara que quem ganha é a esquerda, a gente vai ficar lá com cara de idiota, tá? Então assim, a direita tá entrando num colapso e nem tá percebendo que tá entrando nesse colapso. E isso pode ser o fim declarado dela se ela não se resolver e criar uma aliança e um centro só, assim como o PT fez, tá? Se isso não acontecer, já era, a esquerda tá vitoriosa e a direita tá falida. É um problema muito grande. Mas vamos falar de últimas coisas e a questão aí do Lula. Gente, o Lula na hora que ele foi aí praticamente bateu a cabeça no chão, caiu e todo mundo levou susto, porque a gente viu a matéria Lula teve traumatismo craniano, teve um motivo para ele ter caído. Ele estava no banheiro, estava lá arrumando suas malinhas para ir para a Rússia, porém não deu certo, porque ele resolveu sentar num banquinho, não sei que banquinho foi esse, mas levou um tombo, caiu, bateu a cabeça, teve sangramento interno, teve um caos completo. E agora não pode ir pra Rússia, não pode fazer absolutamente mais nada. A gente tá vendo aí o Alckmin tendo uma grande deslanche nos últimos momentos. E de certa forma o Lula, querendo ou não, tá recuperando sobre o que tá acontecendo. Pois é, e a gente sabe que esse caos aconteceu. Olha, sinceramente, eu não entendi até agora como que uma queda de um banco faz com que a pessoa tem um traumatismo craniano, mas eu não sou médico, não tem como dizer pra vocês isso. Às vezes, sei lá, o Lula já tá idoso, pode ser esse fato. Porém, virou um meme nas redes sociais o fato do Lula ter caído. Pois é, adivinha só, porque ele caiu, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano? Não, galera, porque todo mundo falou, pô, Janja, nem pra ser cuidadora você presta.
Literalmente foi isso. A Janja virou meme nas redes sociais, está sendo humilhada porque agora ela praticamente não serve nem para ser cuidadora do Lula, segundo aí a galera que publicou esse post, né? Pelo menos a Carla Zambelli, mais uma outra quantidade enorme de políticas. Ó, Lula fará novos exames médicos após queda no banheiro. Eu juro pra vocês, eu vi essa matéria. Eu rachei de rir, não tem como mentir, eu rachei de rir, foi isso mesmo. Ah, Alessandra, mas não pode rir disso, que isso aí é errado. A Janja não é cuidadora do Lula, ela é primeira-dama. Eu sei, gente, eu sei que ela é primeira-dama, que é esposa, mas assim, fizeram meme, eu sou um telespectador, tô apenas rindo sobre o que tava lá, né? Porém, tem muito mais coisa pior no meio disso tudo, sabe por quê? Porque a gente olha assim essa matéria, né? Fala, ah, legal, Janja, cuidadora, o povo fazendo meme. Mas isso aí mostra que a Janja não tem, assim, apoio nenhum de nenhuma pessoa no Brasil, né? Eu acho que a primeira-dama que não é primeira-dama, que ninguém gosta da primeira-dama, literalmente. Porque, assim, ela passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio presidente da República. Resumindo, ela é a primeira-dama do Brasil e do resto do mundo, principalmente das marcas de luxo que estão nos países europeus, né? Porque só fica viajando, praticamente o povo brasileiro não tem um carisma junto com a Janja, a gente já viu isso porque tava tendo caos no Rio Grande do Sul, a mulher chorou por um cavalo, crianças morreram, gente tava totalmente desesperada, muito caos, e ela foi rir da porcaria de um cavalo, foi rir não, foi chorar por um cavalo, nada contra animal. Gente, o animal morreu, óbvio, isso aqui era triste. Mas eu vou te falar, tinha muita mais coisa acontecendo naquela hora que era pior ainda, que a gente não viu pronunciamento, a gente não viu nada. E literalmente um cavalo ganhou um pronunciamento. Resumindo, a Janja não é querida, não tem mais outra explicação. A Janja não é querida, tá, gente? Ah, ela pode tentar ser aí, dançar, fazer as coisas que ela faz lá, mas, pô, não é a Michelle. Todo mundo tem que entender isso. Janja não é Michelle, nunca vai ser. A Michelle tem um carisma totalmente diferente da Janja. E, obviamente, posts como esse daqui, e todo mundo descendo o pau e rindo, com certeza, aqui falando horrores sobre a Janja, só mostra que ela não é uma primeira-dama querida. Isso mostra claramente, não tem nem desculpa, tá escrito aqui escancarado na cara. E querendo ou não, esse tipo de notícia descredibiliza o governo assim, até não ter mais onde. Eu acho que esse foi o governo no Brasil que teve mais meme na história. A gente teve Tachad, a gente teve memes com a Janja, memes com o Lula, memes com todo mundo, porque o governo não é um governo de respeito. Um governo de respeito você não precisa criar meme. Pois é, mas é o que está acontecendo. Põe aí no comentário o que você acha, qual a sua opinião, ou se vocês querem ver mais vídeos assim como esse. E a gente volta daqui a pouco para trazer mais conteúdos, tá? Um beijo e até lá. Lembrando para vocês, pessoal, a gente tem outras redes sociais, então segue a gente nas outras redes sociais também, Instagram, TikTok. Temos tudo, só que a gente publica uns conteúdos mais rápidos, uns conteúdos mais tranquilos nessas outras redes. Então segue a gente lá para você não perder os conteúdos lá também, que lá tem muita coisa interessante, tá? E se puder, se inscreva, deixa o like, compartilha esse canal para mostrar para mais pessoas. E a gente volta daqui a pouco com mais matérias, mais informações. Inclusive, para quem não sabe, o Elon Musk está sorteando $1 milhão. Pois é, para quem aí for apoiador do próprio Donald Trump. Só que isso tem um probleminha, um pequeno probleminha, porque isso é crime, né? Mas eu vou trazer isso pra vocês em outros vídeos, a gente vai ter que tratar sobre esse assunto, que ele é muito polêmico, é muito louco, é uma coisa que vocês precisam entender, que de certa forma vai dar um choque na campanha dos Estados Unidos, que já tá em choque, em colapso, e daqui a uns dias a gente tem aí as eleições. Mas a gente volta daqui a pouco, beleza? Um beijo e até lá.